boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos amparar hoje e sempre. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se vocês já sabem aonde que está o caminho à felicidade. Todos vocês querem a felicidade, não querem? Eu quero. Todo mundo sabe onde que está o caminho dessa felicidade, né? Nossa consciência pura. Uma parte dela vai estar aí. Mas o caminho onde está, né? Também. Nós temos algum lugar que essas informações estão contidas, que é na própria doutrina espírita. E hoje nós vamos tratar dessas questões. Então, desta obra aqui, né, o Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, publicado em 18 de abril de 1857, completou então este ano 161 anos de lançamento. E essas informações, claro que toda a doutrina espírita nos traz, de certa forma, os caminhos à felicidade. Mas quando ele trata das leis morais, ele vai trazer o caminho. Não mais os caminhos, mas o caminho que nós precisamos seguir como principal para nos levar a isso. Jesus é o nosso farol, que ilumina este caminho a qual precisamos perseguir. Então, isso está lá no capítulo 1 da terceira parte, que fala das leis morais. Então, a introdução já, a primeira parte, que vai falar das leis morais. As leis morais, elas são 12 capítulos, né, dentro das leis morais, onde começa com a temática que nós vamos trabalhar um pouquinho, da lei divina natural, depois passa pela lei da duração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e lei de justiça, amor e caridade. E depois o último capítulo vai tratar sobre as perfeições morais. Que, por sua vez, né, esse terceiro livro deu origem depois ao Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós formos observar no Livro dos Espíritos, é separado em 4 livros, ou 4 partes. Conforme a tradução trata em partes ou livros. Cada parte dessa deu origem a uma das outras obras básicas. A primeira parte deu origem à Gênesis. A segunda parte ao Livro dos Médiuns. A terceira, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta, o céu e o inferno. Então, as leis morais é o que deu origem, depois Kardec trouxe informações adicionais para que nós possamos entender de uma forma mais ampla essas questões das leis morais. E no primeiro capítulo, então, Kardec intitula esse capítulo da lei divina ou natural. A primeira questão que ele faz neste capítulo, ele pergunta o que se deve entender por lei natural. O que nós possamos entender, então, por lei natural? Resposta dos espíritos superiores. A lei natural é a lei de Deus. Ponto. Então, quando nós falamos lei natural, lei natureza, ou lei de Deus, tudo isso é uma coisa só. Não há distinção. Mas eles complementam essa resposta. E vêm dizer que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, então, se nós não tivermos entendimento, compreensão da lei divina e natural, nós não seremos felizes. Vou repetir essa parte. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, a lei de Deus é o único caminho que nós temos para ser felizes. Mas eles não encerram aí, né? Ainda eles continuam essa resposta. Indica-lhe o que deve fazer ou o que deixar de fazer. E ele só é infeliz, ele o homem, ou seja, nós, só somos infelizes quando desta lei nos afastamos. Então, toda a nossa infelicidade, ela é uma causa direta da prática contrária à lei de Deus. Então, todas as vezes que nós não estamos, o nosso comportamento, nossas atitudes, nossos pensamentos, de acordo com a lei de Deus, de alguma forma,
seremos infelizes. Ou teremos alguma condição de sofrimento no nosso futuro. E é claro, eu sempre gosto de dizer, quando falo essa temática, muitas vezes quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos em dificuldades, nós remontamos na nossa mente que Deus está nos castigando. Mas isso ainda é uma visão atávica que nós, ao longo dos outros milênios, nós vamos construindo, que há um ser que vem e que castiga, mas isso não é verdade. Tanto é que a definição do Livro dos Espíritos a Deus é, na primeira pergunta, onde Kardec pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na pergunta 13, vem falar dos atributos divinos, onde fala que Deus é imaterial, é imutável, é todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Se Deus é justo e bom, não podemos colocar a Ele as nossas questões de felicidade. E nem achar que Ele está nos castigando por alguma coisa. Ou Ele é bom, soberanamente bom, ou Ele não é. Nós temos que entender isso. Naquelas menores coisas que reclamamos do dia a dia, nós estamos dizendo que Deus não é justo conosco. Porque aquilo eu não merecia. Se eu estou reclamando é porque eu não merecia. Então Deus está proporcionando algo que é injusto. Qual é o conceito que está errado? O nosso ou do Livro dos Espíritos? Com certeza é o nosso. Então nós ainda não compreendemos de forma ampla, na realidade, os atributos de Deus. Ou seja, qualquer pensamento, atitude e comportamento nosso que seja contrário à lei de Deus, contrário aos atributos divinos, nós é que estamos equivocados em algum momento. Precisamos repensar isso. Aí Kardec pergunta aos espíritos superiores se a lei de Deus é eterna. É eterna a lei de Deus? É a mesma coisa lá do princípio, na nossa criação? Vai ser a mesma as leis lá na frente, quando mais evoluído tivermos? Ou aqueles espíritos que foram criados muito antes de nós, como Cristo, por exemplo, as leis eram outras ou eram as mesmas? Lá nos confins da galáxia, o que rege aquelas leis naquele planeta são diferentes, as leis de Deus para a que rege a nós, aqueles que lá habitam. Ou seja, nos confins do universo, lá tem leis diferentes? Não. Eterna e imutável são as leis como o próprio Deus. Não vão mudar, não importa aonde estivermos. Até porque, quando nós imaginamos, e a nossa ainda visão de uma forma equivocada, imaginamos que esse planeta é nossa moradia permanente, e sempre foi. E aí quando vamos estudar no Livro dos Espíritos, ele vem nos dizer que a grande maioria de nós viemos de outro planeta. Estamos aqui estagiando por algum tempo, dentro da nossa necessidade evolutiva. E que vamos deixá-lo, assim que conseguirmos avançar o nosso progresso além do que o planeta está crescendo, evoluindo, progredindo. Então, temos inúmeras moradas, como o próprio Cristo nos disse. A casa do meu Pai há inúmeras moradas. Então, nessa sucessividade de vivências físicas, somos espíritas, entendemos que a doutrina espírita nos explica que somos espíritos, que temos vivências físicas, e que já tivemos inúmeras até agora. Todos fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma condição de entendimento. E a partir dali, iniciamos nosso progresso. Quando for isso, não temos essa informação. Primeiro, que não nos cabe, e segundo, não temos todas as condições de entendimento para isso. E aí iniciamos então o nosso processo evolutivo, que chamamos de encarnações, ou vivências físicas, ou as sucessões dessas vivências físicas, reencarnações. Estamos aqui, então não é pela primeira vez e não é pela última. Já morremos, entre aspas, porque nós não morremos.
Nós somos espíritos. Quem vai ficar é o nosso corpo físico. Por isso nós utilizamos de desencarnação. Ou seja, nós deixamos o nosso corpo físico. Na sequência, Kardec vai questionar os espíritos se Deus pode se enganar nas suas leis. Essa resposta nós mesmos obtemos, né? Deus não se engana. Quando nós conseguimos compreender um pouquinho mais esse Deus universal, Deus criador de tudo, não mais o Deus antropomórfico, o Deus humanizado, com deficiências e dificuldades que nós ainda humanos temos, mas o Deus real. E esse Deus que a doutrina do Espírito nos traz, né? Causa, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, imutável, material, soberanamente justo e bom. Este Deus que é o Deus universal, criador de tudo. Quando nós temos essa visão, nós conseguimos então entender isso de uma forma mais ampla. Mas temos que destruir este conceito do Deus antropomórfico. O velhinho barbudo sentado no trono apontando o dedo para nós. Esse não existe. Essa é uma ilusão que nós carregamos até então. Não tínhamos outras condições de entender antes disso. Então, agora já temos as condições. Tanto é que estamos aqui e tendo essas informações, conseguindo estudá-las para melhor compreendê-las e fazendo com que o nosso comportamento venha a se alterar em função dessas compreensões. Portanto, Deus não se engana. As suas leis são imutáveis. Suas leis são eternas. Todas as leis da natureza são então leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Está lá na questão. Se eu não me engano, eu não anotei o número, mas se eu não me engano, na 617. Então, Deus é criador de tudo. E tudo aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Porque a fração do que aquilo que enxergamos com os nossos olhos físicos é só um pedacinho. É uma fração. Todas as questões ainda que não vemos, também é obra divina. Todos os homens, facultou Deus os meios de conhecer a sua lei. Então Deus dá a oportunidade que todos possamos conhecer a sua lei. Resposta: todos podem conhecê-la. Mas, sempre tem um mas, né? Mas nem todos as compreendem. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E essa mesma situação nós podemos imaginar por que ainda estamos num planeta de provas e expiações. Cristo já esteve entre nós, trazendo a boa nova, o caminho, mostrando qual é o caminho, a felicidade há 2000 anos. Por que nós ainda estamos habitando provas e expiações, recém-saídos de provas e expiações, apenas iniciando esse trajeto de plano regenerador, que apenas começamos, estamos aí nos primeiros segundos dessa nova jornada, que a própria Bezerra de Menezes traz essa mensagem, publicada no Reformador, no ano 2010, onde já estamos, então, a partir daquele ano, no mundo regenerador. Nós temos que entender isso como fosse um relógio virando a meia-noite. Minutos antes da meia-noite, ou alguns segundos depois da meia-noite, tecnicamente não se alterou nada. Mas o relógio já bateu meia-noite, significa que já estamos no outro dia. E é o que devemos entender hoje em relação à transição do mundo provas e expiações para o mundo de regeneração. Portanto, na nossa concepção no modo geral, não se alterou nada. Mas já mudamos o dia. Não voltamos mais para aquele dia anterior. Isso é importante observar. Portanto, nem todos têm a condição de compreender. E por que nós ainda estamos nessa condição? É porque nós já conhecemos a doutrina do Cristo há muitos séculos, mas não conseguimos compreendê-la. Tanto é que para que nós colocamos em prática, nós precisamos compreendê-la. Então nós só estamos naquela fração de saber, de conhecer, mas não de compreender. Que a compreensão vai nos dar força e vontade para colocar em prática, para sair dessa condição a qual nos encontramos. O homem de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem.
Então, os homens de bem, aquele que já tem uma condição mais elevada, ou aquele que decide investigá-la, diz os Espíritos aqui na resposta. E o que é decidir, investigar? Aí a casa vem e faz a apresentação de todos os grupos de estudos que a casa tem. E nós muitas vezes, não, mas é naquele dia, eu já vou um dia da semana, eu já vou 2, né? E nós perdendo a oportunidade muitas vezes, porque nós não temos essa vontade de compreender realmente essas leis divinas e naturais. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Estamos inseridos nas leis divinas. Uma de suas leis é a lei do progresso. Não temos como fugir dela. Podemos retardar essa condição, estacionando e permanecendo em sofrimento. Mas nós no íntimo todos queremos ser felizes. Mas não nos esforçamos ainda para isso. No finalzinho dessa questão, a Espírita nos responde que antes de se unir ao corpo, a alma compreende a lei de Deus de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Então, antes de nós encarnarmos, nós vamos ter essa compreensão da lei de Deus de conformidade com o nosso processo evolutivo, ou seja, com tudo aquilo que já fizemos em nossas encarnações anteriores. E dela guardando a intuição quando unido ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, quando nós encarnamos, intuitivamente está em nós essa compreensão daquilo que já conseguimos alcançar. Aí encarnamos, e as nossas mazelas, nossas dificuldades, né? O ego, né? Nossas deficiências, aí elas vêm e mascaram isso ainda de uma forma tal que fazem ordinariamente que o homem a esqueça. E aí nós começamos a compreender tantas situações que cometemos equivocados, né? E que equivocadamente cometemos esses erros e depois nos arrependemos. Já vamos falar em relação à consciência, né? Mas essa condição nos alcança a todo momento. Porque muitas vezes eu realmente não quero entendê-lo. Eu não busco isso de uma forma completa. Porque na realidade eu ainda não entendi de uma forma prática que eu sou espírito. Quando Kardec, né, quando a espiritualidade superior, através da codificação, quando a gente fala Kardec, normalmente ele está falando da espiritualidade superior que está trazendo a codificação. Né? Kardec mesmo disse, de nada é meu, né? Simplesmente eu organizei isso. Né? Então a codificação é dos espíritos superiores. Então, os espíritos superiores, em muitos momentos, nos dizem que nós não temos vontade de fazer. Nós não temos efetivamente esse esforço de fazer esse progresso. Muitas vezes nós queremos, né, só de boca para fora, como eles dizem. Mas efetivamente nós não queremos isso. Porque nós não conseguimos entender efetivamente que nós somos espíritos. Em outros momentos, a espiritualidade superior nos diz que o maior empecilho ao nosso progresso, o maior empecilho à condição de entendermos a nossa situação é o materialismo. E aí, imediatamente, nós imaginamos que o materialismo é as posses, é os bens materiais. E nós não conseguimos entender que o materialismo também é a nossa concepção, imaginando que ainda somos espírito, que não somos espírito e sim somos esse corpo físico. E todas as nossas atitudes, todas as nossas ações estão voltadas para satisfazer as nossas questões imediatistas. Em outro momento, a Espírita vem nos dizer que o maior entrave ao progresso é o interesse pessoal. E aí nós começamos a observar essas condições que nos atrapalham, nos inibem o nosso progresso. Que é onde queremos ser felizes, chegar numa condição melhor. Todos queremos. E é só através da compreensão das leis de Deus é que nós alcançaremos ela.
falamos de inúmeras vezes de lei de Deus, né? Lei natural. Aí Kardec faz a questão, que muitos sabem a resposta de cor. Onde então está escrito a lei de Deus? Está aqui no Livro dos Espíritos? Está em algum outro livro, né? Os Evangelhos de Jesus? Aonde está escrita esta lei de Deus? A resposta da espiritualidade está escrito na nossa consciência. Ele não está fora de nós, está em nós. Eu trouxe uma passagem do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no seu capítulo 19, intitulado Comunhão com Deus. Há uma conversa entre João Evangelista e Jesus. João estava muito amargurado em função da não compreensão de questões relativas a essa. E aí então Jesus chama João e diz: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Então a lei de Deus está na nossa consciência. As inquietações que nós temos é porque nós ainda não compreendemos que existe esse santuário no nosso espírito, onde se manifestam essas vozes da nossa consciência. E para podermos observar essa questão que a lei de Deus está na nossa consciência, basta lembrarmos qualquer pequeno equívoco que possamos ter cometido hoje, ontem, na semana passada, qualquer um que lembremos. Naquele momento que cometemos o equívoco, imediatamente após, a vozinha da consciência nos disse: não devia ter feito isto. É as vozes da nossa consciência que está no nosso espírito nos dizendo qual é o caminho a ser seguido para encontrar a felicidade. Mas nós ainda por não compreender tudo isso, porque ainda não nos decidimos efetivamente ser felizes, ainda isso está no querer fora, não no querer dentro de nós. Imediatamente vem uma desculpa, e a qual eu terceirizo o problema, não é meu mais. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, porque a situação me levou a isso. Não sou mais a figura principal daquele equívoco. Portanto, se não sou eu o errado, não tenho nada a mudar. E se não tenho nada a mudar, eu vou repetir isso ainda inúmeras vezes. E se vou repetir isso inúmeras vezes, significa que eu estou comprometendo-me com a lei de Deus. E que em um momento vai ser me cobrado isso. Aí quando vier o sofrimento, a infelicidade, aí eu digo que Deus é culpado. Pelo simples fato do que eu não quis escutar a minha voz da consciência. E como eu falei no início, muitas vezes enxergamos isso como castigo. Mas na realidade é uma oportunidade. Deus nos permite oportunidades através do sofrimento para que possamos rever esses comportamentos equivocados que estão cristalizados em nós há muito tempo. Então o sofrimento faz com que nós revisemos essa questão. E quando nós conseguimos fazer isto, significa que naquele ponto eu não erro mais. E se eu não erro mais naquele ponto eu já sou mais feliz. Porque naquele ponto eu não vou ter mais compromisso no meu futuro. Então Deus nos oportuniza as condições através do sofrimento, para que possamos mudar a rota do nosso comportamento. Que possamos naquele momento parar e começar a dar ouvidos à nossa consciência. Conforme a palavra do Cristo, narrado por Humberto de Campos, então, que está nesse santuário, no próprio Espírito, e que precisamos dar ouvidos.
Quando Jesus disse, aqueles que estejam olhos de ver, que eu vejo, aqueles que tenham ouvidos de ouvir, que ouçam. Mas ouvido, nós só imaginamos os outros falando para nós. Não imaginamos nós mesmos falando para nós, ou seja, a minha própria consciência me indicando o caminho a qual eu devo seguir. E aí nós chegamos à conclusão, então, nessa questão, que a felicidade não está fora, está dentro, está na minha mão, nas minhas mãos. Eu sou detentor da minha felicidade. Se eu quiser ser feliz efetivamente, eu preciso mudar o meu comportamento, mudar as minhas atitudes, buscar a compreensão, então, das leis de Deus. Repetindo, na questão 614, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então lá na 609 diz que eu preciso compreender essas leis. E na 621 diz que está na minha consciência. E na 601A diz, Kardec ainda questiona a espiritualidade, visto que o homem traz em sua consciência a lei, então já está em mim. Por que há necessidade de que ela ainda lhe seja revelada? Por que nós precisamos, por que o Cristo precisou vir até nós? Por que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, teve que vir até nós? Ele o homem, a esquecer e desprezar. Quis, então, Deus que fosse lembrada. Então nós precisamos destas ferramentas, que é a doutrina espírita, para que possamos relembrar quais são essas leis, qual é o verdadeiro comportamento que devemos ter na nossa jornada, para buscar essa condição que todos almejamos. Podemos traduzir em felicidade, em bem-estar, uma condição melhor, em espírito puro, e inúmeras outras, consciência tranquila, paz e consciência, ou seja, qualquer denominação que possamos utilizar, mas é sermos espíritos mais felizes. Confio Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Então, se Deus quis que ela fosse revelada, Ele confiou isto a certos homens? Resposta dos espíritos superiores, indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. E quando a gente fala com relação ao nosso progresso, muitas vezes ainda está cristalizado em nós que o progresso ainda é só nas questões religiosas. Então que Deus, que o Cristo só estão preocupados em revelações das questões religiosas. Mas o Cristo, conforme a doutrina espírita nos ensina, Ele é o governador do nosso planeta. Está aqui desde o princípio da sua criação, já como Espírito Crístico, que com uma play de espíritos superiores, então construiu esta casa a qual habitamos agora. Então, mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, Cristo já era esse Espírito Crístico, um Espírito puro, e já eleito pelo Pai, conforme está lá no livro A Caminho da Luz, que é responsável, essa play de Espíritos eleitos pelo Pai, que são responsáveis pelos sistemas, da qual Cristo é um desses membros. Claro que, quando nós olhamos Cristo como missionário de Deus, é óbvio, isso fica muito claro para nós. Mas e o resto? Jesus não se preocupa, Ele é o governador do planeta, então nossa condição, vocês conseguem observar que hoje as nossas condições de vida é muito melhor do que era 100 anos atrás, por exemplo, ou 200, ou 400, 500. Quanto mais se afastamos, nós vamos ver que era muito mais difícil as condições do homem. E não precisei muito tempo, Se fosse alguns anos atrás, por exemplo, eu já não poderia provavelmente estar aqui fazendo palestra. Porque talvez a nossa tecnologia, há não muito tempo atrás, não permitiria se deslocar de Joinville até São Bento e voltar no mesmo dia. Teria que já vir, pernotar, perder meio dia de expediente, pelo menos no primeiro dia, mais meio no segundo. A tecnologia nos proporciona que dê essa condição. E mais ainda,
todo o bem-estar que nós temos hoje, isto vem da onde? Do acaso? Claro que não. Tudo isso também são emissários. Quando os espíritos, Kardec vai questionar os espíritos superiores sobre essas questões, vai nos dizer, né, que o progresso intelectual lhe ocorre sempre. Ou seja, em todos os momentos nós estamos, de alguma forma, nós estamos progredindo, avançando nas questões intelectuais. Basta nós observarmos nessa situação que nós encontramos hoje, né, com as tecnologias que nós temos, né? Smartphone. Todos nós tivemos que aprender a usá-lo. Tivemos que desenvolver alguma capacidade intelectual para poder usá-lo. Né? Estamos sendo forçados a usar a tecnologia. Para alguns mais fácil, para outros mais difícil, mas estamos aí. Então, o progresso intelectual, ele empurra-nos. Mas já a moral, os espíritos superiores nos dizem que este depende exclusivamente de cada um de nós. Através do nosso esforço e da nossa vontade. Isso não vai cair do céu, não vai acontecer, ninguém vai nos empurrar a isso. Eu preciso decidir evoluir mundialmente. E aí nós começamos então a fazer essa amarração e vamos ver. Eu preciso entender as leis divinas e leis naturais. E se eu não compreendê-las, eu posso só saber, nós vimos ali pela questão que não é o suficiente. Eu preciso compreendê-la. Eu preciso então esforço para isso. Porque o saber nós sabemos há algum tempo. Mas nós não conseguimos colocá-las em práticas ainda a todos os momentos da nossa jornada. Por quê? Porque eu não consegui compreendê-la de uma forma ampla. Eu sempre gosto de dizer que nós precisamos observar a doutrina espírita, né? Claro, uma analogia muito simplória, né? Como fosse uma pizza. Cada assunto que nós extraímos ali para conversar, que esse é um deles, é apenas uma fatiazinha dessa pizza. Mas a doutrina dos espíritos é o todo. Então nós temos que começar a ligar os pontos e a nossa analogia tem que ser completa. Não pode ser isolada. Porque cada vez que nós tirarmos apenas um pedacinho para analisar a doutrina espírita, nós vamos cometer equívocos. Porque nós temos que olhar o todo. Ela serve didaticamente para que eu possa estudar. Que eu possa me esforçar para a compreensão daquele ponto. Mas a analogia não pode ser apenas daquele ponto. Nós temos que começar a ligar todos os pontos a qual a doutrina nos traz. Em todos os tempos, então, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Aqui, inúmeras vezes, eu vi, pelo menos mais de uma, apareceu nos slides a propaganda do livro Amanhecer de uma Nova Era. Faz parte da tríade de Manuel Filomeno Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O primeiro deles é a Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. São os três livros, a trilogia, que fala desse momento ao qual estamos vivendo. Principalmente no Amanhecer de uma Nova Era, vem falar ali de espíritos que estão vindo ao nosso planeta, de esferas superiores, encarnando entre nós para o nosso progresso. E vão ser todos eles religiosos? Claro que não. Vão ser todos espíritas? Claro que não. A humanidade não está circunscrita apenas no nosso mundinho. Ela é um todo. Precisa progredir tudo. Né? Então esses missionários estão por aí. Esses livros também, eu falar, se não me engano, no primeiro, que todos, ou a maioria dos vultos, espíritos superiores que estiveram entre nós, apóstolos, todos os demais que estiveram, se não estão encarnados, estão se preparando para reencarnar. Para quê? Para que avance o nosso progresso. Aí tem uma outra pergunta clássica, né? Que sempre é citado de uma forma ou de outra. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e de modelo? Jesus. Por que Jesus é esse ser mais perfeito que Deus lhe ofereceu ao homem? Porque Ele é o nosso governador do planeta. Ele é o espírito mais elevado, mais puro que possamos imaginar, que já esteve entre nós. Que nós temos conhecimento. Todos os demais espíritos que por aqui perambulam são de alguma forma emissários do próprio Cristo. Ele é nosso guia,
Porque ele vai nos direcionar, nos mostrar o caminho. Ou seja, a prática da lei de Deus. E é o nosso modelo, porque se nós precisamos saber qual é o nosso comportamento, basta eu perguntar o que faria o Cristo. Eu vou entender qual é, então, o meu comportamento que eu devo exigir. Ainda nesse capítulo, vem falar lá superior sobre o bem e o mal. Não é o acaso, né? Kardec, na sua condição plena de pedagogo, organizou isso de tal forma, né, que tudo está relacionado. E aí ele vem falar do bem e do mal. E a primeira questão que vem falar do bem e do mal, a pergunta é: que definição se pode dar para a moral? Ele não vem perguntar do bem e do mal, ele vem falar da moral. Porque a resposta que os estudiosos dão é a seguinte: a moral é a regra do bem proceder. A moral dos espíritos superiores, né? Não é aquela moral nossa do ser imperfeito que somos, né? Porque a nossa moral está muito vinculada ainda com as nossas situações corriqueiras. Está falando aqui da moral em relação ao que entende os espíritos superiores. A moral é a regra, então, do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, a lei de Deus é a regra do bem proceder. Mas para isso, eu preciso distinguir o que é o bem e o que é o mal. E aí eu volto lá na primeira questão, que diz que a única e verdadeira felicidade é a compreensão das leis de Deus. Então nós conseguimos enxergar que é o caminho onde devemos perseguir. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. A lei de Deus, então, é fazer o bem a todos. Inclusive aquele que nós não gostamos muito. Aquele parente difícil, aquele vizinho difícil, aquele colega de trabalho difícil, aquele patrão, aquele empregado. Esse faz parte do todo também. Nós muitas vezes imaginamos que não. Esse eu não preciso. Mas Jesus foi de tal forma, tão didático com essas questões, que primeiramente ele resumiu as leis dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Mas nós aí colocamos os próximos só aqueles que gostamos. Aquele não é meu próximo. Aí em outro momento ele vem dizer: amai vossos inimigos. Aí nós não temos mais como distinguir isso e dizer que não faz parte dessa condição. Então precisamos amar todos. E mais, né? Em outro momento ele diz: enquanto estáis a caminho com esses irmãozinhos que não gostamos muito, aproveita e desfaz essa situação. Reajustemos nesse momento. Vocês imaginaram se... Porque como é que nós encarnamos aqui, né? Próximo a esses irmãos que nós não gostamos muito. Foi um acaso? Não. Foi obra de Deus. Para que pudéssemos nos aproximar de alguma forma e desfazer os equívocos que tínhamos no passado. E se nós não fizermos isso, vamos ter que voltar e fazer de novo. Até nós possamos resolver essas questões. Só que talvez não seja na oportunidade que nós estamos tendo hoje. Pode ser em situações mais difíceis que as oportunidades que se apresentam neste momento. Como se pode distinguir o bem e o mal? Como nós podemos distinguir o bem e o mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo é que é contrário. Simples assim. Então observamos que é tão simples. A lei de Deus está no nosso consenso, tá? Fazer o bem faz parte da lei. Fazer o bem está contrário à lei. A lei está na nossa consciência. Então ficou fácil nós compreendermos isso. Parece tão simples, né? Quando a gente começa a fazer esse exercício de raciocínio, né? Mas quão difícil é colocar isso em prática. Porque ainda não decidimos fazer isso.
Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e quer saber. Aí vem a questão da fé, que alguém até colocou no começo. Só que a fé, nós temos que aprofundar esse conceito. A fé não é só crença, né? Quando a gente vai até buscar essa questão da fé, nós vamos lá, tanto no latim, que é pits, não, no latim é, fugiu agora, ó, pits é em grego. Esqueci qual é a palavra usada em latim, e imuná em hebraico, mas em todas as concepções, a palavra fé e felicidade tem a mesma raiz. Então, em momento, eu posso colocar a palavra fé, em outro momento, eu posso usar a palavra fidelidade. Aí, Haroldo Dutra Dias, numa das suas palestras que está lá no YouTube, vem nos dizer que fidelidade, né, eu preciso me relacionar com alguém para me ter fidelidade, para ser fiel. Eu não tenho condições de ser fiel com quem eu não me relaciono. E eu tenho que ser fiel a Deus. De que forma nós nos relacionamos com Deus? Nós conversamos com Deus assim, como podemos falar com outros espíritos? Alguém já conseguiu isso? Não, né? Até porque não temos todas as faculdades necessárias para isso ainda. Devemos ainda desenvolver faculdades para ter a compreensão de Deus. Nosso relacionamento com Deus é pelas suas próprias leis. Então, a nossa fidelidade com Deus é praticar as suas leis. Desta forma, seremos fiéis a Deus. E nessa resposta ainda o Espírito nos diz que Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro, né? O bem e o mal. O que faz parte da lei e o que não faz parte da lei. Então, nós temos as condições intelectuais para poder distinguir, temos as leis gravadas em nós, né, na nossa consciência, e aí temos que nos perguntar, por que não conseguimos a prática delas bem? Essa resposta, né, está no nosso íntimo, nós temos que buscar, cada um de nós, observar isso, né? Que talvez a oportunidade que estamos tendo neste momento, nessa encarnação, de sermos espíritas, temos a ferramenta que a doutrina nos oferece para melhor compreender este caminho, pode não ser verdade numa próxima oportunidade reencarnatória. Nós somos hoje perto de 4 milhões a 4 milhões e meio de espíritos no Brasil. Isso significa 2% declarados espíritas, né? Aqueles que se declararam espíritas. Simpatizantes, sabemos que tem um número um pouquinho maior. E se nós encarnarmos em outro lugar do planeta, que não seja aqui no Brasil, onde temos essa facilidade de encontrar a doutrina espírita, para nos auxiliar na próxima jornada, quem garante que teremos a oportunidade de sermos espíritas novamente? Essa garantia só tem de uma forma: se eu aproveitar o máximo e interiorizar realmente o máximo de informações. Por isso, eu vou levar comigo, independente de onde for. Mas se isso for superficial, se isso seja apenas externo, eu não vou levar comigo, porque eu não concretizei isso em mim. Portanto, na outra encarnação, nem intuitivamente eu vou ter isso. Então, talvez nós precisamos observar melhor essas condições que ora nós temos como espíritas neste momento. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticar. Claro que Deus vai medir isso em função da nossa vontade e da nossa compreensão. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Portanto, aquele muro imaginário que muitas vezes podemos nos colocar. Eu não faço o mal, por isso eu sou bom. Né? A gente imagina muitas vezes isso. Mas esse muro não existe.
É só uma ilusão da nossa parte. O que é a resposta que a Espiritualidade nos diz? O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Portanto, ou nós estamos praticando o bem, ou não estamos praticando o bem. Convido a todos que possam ler essas questões. É claro, a gente abordou apenas algumas. Nós não temos intenção nenhuma de esgotar o assunto, né? Em 45 minutos, 50 minutos, né? Não há possibilidade. Nós também não temos capacidade para isso, porque também não temos a compreensão de tudo. Né? Nossa fração de não é porque alguém está aqui falando que é melhor que alguém que está sentado. Nós só recebemos atribuições diferentes neste momento. Todos estamos nesse caminho evolutivo a qual estamos inseridos. Todos estamos em busca desta compreensão. Estamos desesperadamente procurando este caminho que nos leve à felicidade. Nós precisamos nos esforçar para que possamos compreender isso de uma forma ampla, uma forma concreta, que isso faça parte de nós como espíritos e que realmente nos direcione efetivamente para esse caminho a qual todos perseguimos. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a casa nos ofereceu. É sempre uma satisfação enorme falar da doutrina espírita, falar do Cristo, trazer um pouquinho de compreensão para todos nós, porque eu sou o maior beneficiado de tudo isso, porque para eu estar falando para vocês eu tive que estudar inúmeras vezes. Então, de alguma forma, para mim cala de uma forma mais contundente. Então, para mim sempre é uma satisfação enorme. Agradeço pela atenção e que a paz do Cristo possa nos amparar hoje e sempre.